João capítulo 4. A mulher samaritana. Só para conhecimento, os samaritanos eram uma raça mestiça, parte judia e parte gentia, que havia se formado durante o cativeiro assírio das 10 tribos do norte, a partir de 727 a.C., quando o reino do norte, composto por 10 tribos, se apostatou de Deus e se afundou na idolatria, na prostituição, nos costumes mundanos. Então, Deus trouxe a Síria contra o reino do norte, que levou muitos deles para vários países diversos e trouxe pessoas de diversos países para Israel, para esse reino do norte, misturando assim as raças e essas 10 tribos perdendo a sua identidade, tornando-se um povo mestiço. E eles eram rejeitados pelos judeus por não poderem provar sua genealogia. Então os samaritanos estabeleceram seu próprio templo e culto religioso. Esses são os samaritanos. João 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os judeus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Os judeus queriam provocar ali uma disputa, uma briga entre Jesus e João Batista. Então, para evitar isso, Jesus deixou a Judéia. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. A Bíblia fala que Jesus estava cansado da caminhada. Aqui revela também, que é clara a sua natureza humana. Se cansa, tem sede, sente fome, não é verdade? Se emociona. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. É claro que Jesus ficou ali naquele exato lugar propositalmente, já esperando por essa mulher samaritana. E enviou todos os discípulos até a cidade para buscar provisões, querendo assim um momento particular com essa mulher samaritana, já que havia uma rejeição muito grande de judeus para samaritanos. Mas Jesus não olhava para essas coisas. Jesus ele olhava para a alma, a pessoa, a oportunidade de poder levar à luz alguém e salvar alguém. E Jesus fala para ela, Jesus estava com a sede, dá-me de beber. Foi uma forma de iniciar a conversa com a mulher samaritana, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus fala para ela: se você soubesse quem eu sou, quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva, que jorra para a vida eterna. Jesus nesse momento estava revelando a ela sua natureza divina e oferecendo a ela a oportunidade de mudar a situação dela e de ser salva. Mas olha a resposta da mulher
no versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar do poço, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Aqui você vê a dificuldade das pessoas de compreender as coisas espirituais, que são tão simples, mas as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna. Ela diz mais: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Claro que Jesus é maior do que Jacó, maior do que o poço. Jesus criou céus e terra, Jesus criou a água, Jesus criou o poço, Jesus deu vida, criou Jacó. Não é verdade? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. As coisas desse mundo, dessa vida, nunca vão satisfazer plenamente. Aqueles que decidem viver das coisas desse mundo, dessa vida terrena, passageira, sempre vão estar tendo a mesma necessidade e sempre buscando as mesmas coisas, porque as coisas dessa vida satisfazem apenas por um momento. A satisfação é passageira e a pessoa está sempre precisando de mais doses, né? A alegria momentânea é superficial, mas Jesus, o que Ele tem para oferecer é permanente. É alegria verdadeira, é paz verdadeira. O que Jesus tem para oferecer é para a eternidade. E Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquele que beber de mim, vamos dizer assim, aquele que se alimentar de mim, aquele que me receber de todo o coração e se encher de mim, ele nunca mais terá necessidade de nada, pois ele terá dentro dele a fonte da vida, que jorra vida, que jorra para a vida eterna e que sacia plenamente por toda a vida. E a mulher indaga, mostrando mais uma vez a dificuldade de entender a mensagem de Deus e de que também, como as pessoas estão preocupadas apenas em resolver seus assuntos terrenos, facilitar sua vida terrena, seus trabalhos, a forma de como conseguir as coisas no dia a dia. Pois ela diz no versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus entra em outro campo. E aí Jesus a confronta. Vamos dizer, Jesus toca na ferida, não é verdade? Mas não para torná-la maior, mas para mostrar para a mulher que ela tem uma ferida e que essa ferida precisa de cuidados antes que ela cresça e não tenha mais cura. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Ela foi sincera, não é verdade? Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Você já teve 5 maridos e agora você vive amigada com um homem. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aqui você vê a mulher tentando desviar o assunto quando Jesus pede para ela chamar o marido. Ela revela que não tem marido, mas vive uma vida de forma errada com o homem.
Não é possível haver conversão enquanto a pessoa não estiver convencida de seu pecado. Muitos estão juntos de nós, congregam conosco, mas ainda não se converteram de verdade porque ainda não foram convencidos do seu pecado. Muitos, apesar de serem ensinados da forma correta, ainda acreditam que do jeito que eles creem, do jeito que eles pensam, é o jeito certo. Não acham que estão pecando, não acham que estão agindo errado e que de alguma forma alguma coisa leva a que eles podem estar agindo daquele jeito. Então, sem a pessoa ser convencida que realmente ela tem o pecado na vida dela, não vai ter a conversão. Porque só depois dessa convicção de que aquilo é pecado, a pessoa entender que é pecado, não é do jeito que ela pensa, é que ela poderá ser levada ao arrependimento. E a fé salvadora poderá agir na vida dela. Não tenho marido. É a sua fala mais curta nesse diálogo todo. Isso porque o convencimento do pecado se dá para que se cale toda a boca. Como está escrito em Romanos 3:19, que diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei que veio para mostrar o que é pecado. Então, quando o Senhor toca na ferida, toca no pecado, o que dizer? Na verdade, o que argumentar? Se não nos calarmos e reconhecermos o nosso pecado e nos arrependermos e nos convertermos desse pecado, desse mau caminho. E como disse anteriormente, ela muda a conversa, falando do fato do lugar certo de adorar, que os judeus dizem que se adora aqui, os samaritanos adoram ali, não é? E Jesus ele diz no versículo 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela estava diante do Messias e estava dizendo: eu sei que o Messias vai vir. E o dia que ele vier, vai nos anunciar tudo. Jesus já estava ali dizendo para ela tudo que ela precisava saber, que era necessário para ela ter uma vida de paz, de salvação. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus diz: eu sou o Messias, eu sou esse que vocês estão esperando, eu estou falando contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, os homens da cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, ela creu que Jesus é o Cristo. Ela deixou Jesus e foi até a cidade para chamar outras pessoas para o verem. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus deu à mulher a oportunidade de conhecer a verdade e também a estava usando para alcançar outros.
Versículo 39 diz: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. A princípio, aqueles homens foram até lá pela curiosidade, para ver um homem que, vamos dizer assim, né, na cabeça deles adivinha as coisas, sabe falar as coisas. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E ali eles puderam ouvir a mensagem de salvação de nosso Senhor Jesus e creram nela. E diziam à mulher, esses homens, né? Já não é pelo que disseste que nós cremos. E aqueles homens disseram para a mulher samaritana: é porque, pelo que você nos disse, que ele disse acerca de você, que nós cremos nele. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus havia levado o Evangelho aos samaritanos, levado a verdade aos samaritanos, não é? Um povo rejeitado pelos judeus, deixando claro que Jesus não veio apenas pelos judeus, mas para todo aquele que nele crê. Deus abençoe, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.